Bom dia, crianças! Que bom ter vocês mais uma vez aqui ouvindo as histórias missionárias. E hoje vocês vão conhecer a história de Madugu, uma criança que falou de Jesus para as outras pessoas. Vamos conhecer essa história? Madugu era um menino que morava numa cidade chamada Libéria, que fica lá na África. Madugu tinha um ferimento na sua perna. Esse ferimento doía muito, crianças, e ele andava até mancando. Pensa na dor que ele sentia. Madugu lembrou que a sua mãe tinha falado de umas plantas que tinham poder curativo. Ele mastigou essa planta, colocou no seu ferimento e sabe o que aconteceu? Nada, crianças, porque não passou, não curou o ferimento dele. Ele lembrou também que os seus amigos tinham falado de uns missionários cristãos que tinham remédios que podiam ajudar a ele a curar aquela ferida e era de graça, e eles eram muito generosos. E mesmo sabendo que eles moravam longe e a sua perna doía muito, ele tinha dificuldades para andar, ele foi até lá buscar ajuda. Chegando lá, a missionária Dona Sofia recebeu Madugu muito bem. Ela cuidou do seu ferimento, mas sabe, crianças, a única coisa que Madugu pensava e lembrava era de um livro colorido que um dia ele viu os missionários mostrando lá na sua aldeia. E ele perguntou do livro para Dona Sofia. E ela falou que se ele quisesse ficar ali para conhecer a história daquele livro colorido que ele lembrava e também até que sua perna ficasse boa, curada, que ele poderia ficar. E ele concordou. Então mandaram mensageiros lá na casa dos pais de Madugu para avisar que ele ficaria por lá, na casa dos missionários. Naquele mesmo dia, outro missionário, o Senhor Raimundo, reuniu Madugu e as outras crianças e contou a história do livro colorido. Sabe o que era esse livro colorido, crianças? Era o livro sem palavras, que eu tenho certeza que você já ouviu essa história, já conhece essa história que fala de Jesus. A página dourada mostra o céu, que é o lugar que Jesus preparou para morarmos com Ele. O missionário também mostrou a página escura, que mostra o pecado, simboliza o pecado nas nossas vidas. E com o pecado nós não moramos no céu. Mostrou também a página vermelha, que significa o sangue que Jesus derramou na cruz quando morreu pelos nossos pecados. Falou também da página branca, que mostra e simboliza o nosso coração limpinho quando recebemos Jesus. Madugu ficou encantado com aquela história e ele queria também ter o coração limpinho, ele queria receber Jesus. Então naquela mesma noite, crianças, ele foi até o quarto, se ajoelhou, orou e pediu para que Jesus fizesse morada na vida dele, porque ele queria ter o coração limpo por Jesus. Alguns dias depois, o Senhor Raimundo falou para Madugu que a perna dele já estava quase boa e que já era a hora dele ir para casa. Madugu ficou triste, crianças, porque ele não ouviria mais a história do livro sem palavras. Então o Senhor Raimundo deu o livro de presente para ele. Ele ficou muito feliz. Na manhã seguinte, Madugu pegou o seu livro então feliz e voltou para casa, pulando e correndo, porque sua perna já estava boa. A sua família também ficou muito feliz, pois já sentiam falta dele. E os seus 3 irmãos ficaram curiosos para saber o que era aquele livro na mão de Madugu. E naquela mesma noite, Madugu reuniu os seus irmãos e contou a história do livro sem palavras, assim como os missionários faziam com eles. Os seus irmãos ficaram encantados também, curiosos, para saber mais sobre aquela história, sobre aqueles versículos que Madugu estava falando. Eles ficaram felizes por conhecer Jesus. Crianças, eles gostaram tanto dessa história que eles pediram para Madugu ficar repetindo várias e várias vezes a história. E Madugu fez isso. Passou-se alguns dias, os irmãos já estavam com a história decorada. Os versículos também eles já sabiam de cor. Só que um de seus irmãos falou para Madugu: "Nós também precisamos de um livro desse." E Madugu respondeu: "Mas eu só ganhei um de presente, não tenho livro para vocês."
Então, o seu irmão sugeriu para que ele partisse o livro em 4 partes. Madugu não gostou nada disso, agarrou o seu livro e saiu correndo. Naquela mesma noite, Madugu orou a Deus e pediu uma direção, uma solução do que ele deveria fazer. No outro dia, pela manhã, Madugu pegou o seu livro, a sua faca e saiu para fora de casa e orou a Deus mais uma vez, pedindo para que Deus ajudasse ele a querer dividir aquele livro com seus irmãos. Os seus irmãos também vieram correndo atrás de Madugu para ver o que ele estava fazendo. Então, Madugu colocou o livro sobre um toco de uma árvore, pegou a sua faca e partiu o livro em 4 partes iguais. Seus irmãos ficaram muito felizes por aquilo que ele tinha feito, pois agora todos eles poderiam falar de Jesus para outras pessoas. Madugu também ficou muito feliz, pois ele sentiu que o Senhor respondeu à oração dele. Ele sentiu uma paz, sentiu seu coração limpinho e ficou feliz de poder compartilhar. Aqueles 4 irmãos ficaram muito felizes, pulando alegremente, como nunca tinha acontecido antes. Crianças, com essa história nós conseguimos ver que Madugu teve ousadia, coragem para falar para as outras pessoas, para os seus irmãos também, sobre Jesus, usando o livro Sem Palavras. E eu quero que você também se encoraje para falar de Jesus, que você tenha esse coração missionário para falar da palavra de Deus para as outras pessoas também. E eu te convido agora a fazer uma oração para que a gente peça que Jesus, assim como Madugu fez, pedindo direção, que a gente também possa vir pedir a direção de Deus para que a gente fale da palavra dele e dele para as outras pessoas. Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de ouvir a palavra de hoje, Senhor, essa mensagem, Senhor, essa história missionária. E que através dessa história, Senhor, o Senhor toque no coração de cada um de nós agora, Senhor, para que a gente tenha um coração missionário, para que a gente tenha vontade, o desejo e a coragem, Senhor, de falar da Tua palavra para todas as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente convive, Senhor. Obrigada, Senhor, por sempre cuidar de nós e nos dar, Senhor, essa coragem que a gente precisa. Amém. Vocês gostaram dessa história, crianças? Quarta-feira tem mais. E agora vocês vão ter o treinamento para missionários. Fiquem aí. Oi, crianças! Que história linda que nós ouvimos, não é mesmo? O Madugu foi muito esperto, ele conseguiu fazer com que o livro dele Sem Palavras se multiplicasse e ele pôde, então, outras crianças puderam, então, também ouvir mais e mais dessa história do livro Sem Palavras. E sabe, crianças, nós temos aprendido aqui no nosso treinamento de missionários várias formas que nós podemos utilizar as cores do livro Sem Palavras de várias formas para falar de Jesus para as outras crianças. Essa história é muito legal. Então, crianças, hoje nós trouxemos mais uma sugestão, mais uma ideia. E a gente então vai ensinar vocês a fazer esse enfeite de lápis aqui. Olha que legal que fica o nosso lápis com as cores do livro Sem Palavras. Você pode fazer e colocar nos seus lápis, você pode dar de presente para alguém. Olha que chamativo que fica. Então, ó, quando você quiser utilizar em outro lápis, você pode até tirar e colocar em outro lápis. E nós vamos aprender a fazer esse enfeite de lápis aqui hoje. O que nós vamos precisar então para fazer isso aqui? Nós vamos precisar das fitas nas cores do livro Sem Palavras, vamos precisar do lápis, né? E tesoura e também vamos precisar de durex. Pode ser esse daqui, durex colorido, ou pode ser qualquer um outro durex que você tenha aí na sua casa. Então vamos lá, crianças? Então nós pegamos as fitas e vamos cortar mais ou menos os pedaços de uns 25 centímetros. Então, feito isso, agora a gente pega as fitinhas, né, na sequência, amarelo, o preto, o vermelho, o branco e o verde, e a gente junta todas elas aqui. Aí a gente vai pegar aqui no meio, ó, e vamos colocar o durex aqui.
Agora a gente vai pegar o nosso lápis, vai pegar mais um pedacinho de durex. Aí a gente vai pegar aqui o nosso pomponzinho aqui, coloca aqui e prende aqui. Aí se você quiser dar uma cortadinha aqui, também pode dar uma arrumadinha aqui, ó. Pra eles ficarem todos iguaizinhos. E tá pronto, crianças. Ó. Aí você pode tirar, colocar em um outro lápis, se você quiser. Então, quando acabar o lápis, você troca. Crianças, então tá pronto aqui o nosso enfeite de lápis. E aí quando você estiver na escola ou em algum lugar e você quiser falar de Jesus para alguém, você já pode utilizar essa história do livro Sem Palavras. E, criança, se você ainda não aprendeu a contar essa história do livro Sem Palavras, se você ainda quer aprender certinho o que significa cada cor, assista um vídeo que tem aqui na descrição desse vídeo que se chama O Plano da Salvação, o livro Sem Palavras. Ali você vai aprender todinha a história do livro Sem Palavras. E também, criança, se você está assistindo, vendo pela primeira vez Livro Sem Palavras, as cores do Livro Sem Palavras, ou se você quer conhecer um pouco mais sobre Jesus, assista também esse vídeo. Ali você vai poder tomar uma decisão com Jesus. Crianças, esperamos que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Esperamos vocês. Tchau, tchau, crianças!